Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 4 de fevereiro de 2022. E nesse horário das 16h10, 17h10, 17h15, quer dizer, 5h10, 6h10 ou 6h15, eu estou bem embaralhada, já deu para perceber, né? Nesse horário das 6h10 ou 6h15, nós estudamos esta obra, Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu sempre gosto de falar que na primeira parte nós temos as parábolas e na segunda parte dessa obra nós temos os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus nós estudamos, deixa eu tirar isso aqui, nós estudamos sempre na quinta-feira, também nesse horário de 6h10. Um minutinho, que caiu uma coisinha aqui no chão. Então, assim nós estudamos toda essa obra de Caibar Schutel, as parábolas e ensinos de Jesus. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu pedi a vocês que pegassem a Bíblia, né, o Evangelho segundo o Evangelho, ou o Novo Testamento, e abrissem do Evangelho de Mateus, capítulo 21, para facilitar. Então, eu vou pedir à nossa companheira Ana Constantino para fazer a nossa prece de abertura. Ana, por favor. Levando os pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo da parábola de Jesus. Possamos, Pai, colocar em prática o ensinamento de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Pedimos a presença do Mestre, dos nossos mentor espiritual, mentor Francisco de Assis, que eles possam estar aqui nos amparando, nos auxiliando, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, dando força para que possamos nos melhorar cada vez mais. E pedimos, Pai, a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje, que Jesus possa estar conosco agora, possamos ter uma noite tranquila, com equilíbrio. Graças a Deus. Bem, meus amigos, como eu falei, vamos dar início. Hoje, nós vamos iniciar o estudo da parábola dos dois filhos. Essa parábola, às vezes, as pessoas confundem com a parábola do filho pródigo, mas não é. É uma outra parábola. É a parábola dos dois filhos. E como eu falei para vocês, eu pedi para que vocês abrissem a Bíblia ou o Novo Testamento e no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E nós vamos começar esse estudo pelo Evangelho, no capítulo 21, justamente. Mas eu não vou começar aonde está a parábola, não, porque a parábola ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31. Eu vou começar um pouquinho antes. Eu vou começar no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 23. Por que eu vou começar no versículo 23? 5 versículos antes da parábola. Para que a gente possa entender como é que a parábola ela inicia. Daí eu precisar iniciar um pouco antes. Então, eu vou repetir. Eu vou iniciar no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo
23, tá bom? Então, vamos lá. E nós vamos prestar muita atenção nesse trecho que eu vou ler. Está do versículo 23, tá? Até o versículo 27 que eu vou ler. É uma introdução para a parábola. Que a parábola começa no 28, mas eu vou fazer uma introdução. Então vamos lá. Todo mundo já abriu aí o seu evangelho, já demos tempo para todo mundo abrir. E aí a gente vai começar agora a fazer a leitura. Vamos lá. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 23. Então diz assim: tendo ido ao templo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele, quando estava ensinando, e disseram-lhe: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal poder? Jesus, respondendo, deixa eu achar aqui, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se me responderdes a ela, então eu vos direi com que poder faço essas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles refletiam consigo, dizendo: se lhe dissermos que é do céu, ele dirá: por que não crestes, pois, nele? E se lhe dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque todos tinham João como um profeta. Portanto, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Disse-lhes também ele: pois nem eu vos digo com que poder faço essas coisas. Esses versículos, do 23 ao 27, é uma introdução para a gente poder entender a parábola que começa no 28. Olha só, nós vamos começar a analisar cada versículo desses que foram lidos. Eu vou repetir o versículo 23. Tendo ido ao templo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele quando estava ensinando e disseram-lhe: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu tal poder? Então, olha só, tendo ido ao templo, quem foi ao templo? Jesus. Jesus foi ao templo, tá? E chegando no templo, ele encontrou lá as autoridades religiosas, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, eram as autoridades religiosas. E quando essas autoridades viram Jesus chegar, significa que eles já conheciam Jesus, já conheciam a fama de Jesus, tanto que eles, ao verem Jesus chegar, foram falar com ele e o interrogaram, tá? Agora, é bom a gente saber o seguinte, que essas autoridades judaicas, esses príncipes dos sacerdotes, esses anciãos do povo, eram homens que conheciam a lei judaica, e os ensinos dos profetas, com profundidade, entendeu? Não eram homens ignorantes, eram homens que conheciam a lei com profundidade. Então, eles vão interrogar Jesus. E olha o que eles vão perguntar para Jesus. Eu vou ler aqui o que eles vão interrogar Jesus. Eles dizem assim:
com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal poder? É isso que eles vão perguntar para Jesus. Eles vão perguntar isso para o mestre. Entendeu? É isso que eles perguntam. E aí Jesus, olha só, Jesus, inteligentemente, olha, vamos ler aí o versículo 24. Olha o que Jesus diz. Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Então, Jesus não responde a pergunta que eles fizeram. Jesus não responde a pergunta. Porque eles perguntam para Jesus, olha só, com que autoridade faz essas coisas e quem te deu esse poder? Eles fizeram 2 perguntas a Jesus. Não foi isso? 2 perguntas. Jesus não responde a pergunta. De forma inteligente, ele não responde a pergunta. Sabe por quê ele não responde? Porque ele percebeu que eles estavam armando para eles uma cilada. Entendeu? Jesus percebe que eles estão armando para ele uma cilada. Aquela pergunta era uma cilada. E Jesus, inteligentemente, não responde a pergunta. E aí, olha o versículo 25. Quando ele diz no 24, também eu vos farei uma pergunta. Se me responderes a ela, então eu vos direi com que eu faço essas coisas. Quer dizer, Jesus, de certa forma, responde a pergunta deles com uma pergunta. Jesus não responde o que eles queriam saber. Ao invés de dizer para eles o que eles queriam fazer, Jesus faz uma pergunta. E ele condiciona a pergunta dele. Ele diz assim, ó, se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a de vocês. Percebeu? Porque se ele fosse assim muito... se Jesus não fosse inteligente e fosse precipitado, ele diria mais ou menos assim, como é que vocês ousam me fazer isso? Falar isso. Jesus simplesmente não pergunta o que eles querem saber, mas ele faz uma pergunta e condiciona a pergunta dele. Diz assim, se vocês responderem a minha, eu respondo a de vocês. Entendeu? Muito inteligente vocês. E aí, qual é a pergunta que Jesus faz? De onde era o batismo de João? Ele quer saber de onde veio a autoridade para João batizar. Do céu ou dos homens? Porque João não batizava? Batizava. Tanto que ele é chamado de o Batista. Ele é chamado de Batista. Então, Jesus, ele faz essa pergunta. Afinal, ele sabia de forma muito inteligente que eles consideravam Batista um profeta. Grande parte do povo considerava João Batista um profeta. Então, ele faz essa pergunta. De onde vem essa autoridade do batismo de João? Do céu ou dos homens? E quando ele faz essa pergunta, eles ficam, né? Eles ficam naquela situação. Eles ficam preocupados. Por quê? Porque os sacerdotes, então, eles começaram a pensar. Opa! Eles começaram a pensar assim, ele colocou a gente contra a parede.
Ele nos colocou contra a parede. Porque olha o que eles refletem, os sacerdotes. Se nós dissermos para Jesus que a autoridade do João Batista vem do céu, ele vai dizer para a gente assim: ora, então por que vocês não creram nele? Né? Por que vocês não creram nele? Porque ele disse, João Batista, que eu era o Messias, o enviado de Deus. Não foi o que o João falou sobre Jesus? Ele é o Messias, o enviado de Deus, e eu não mereço batizar Jesus. Eu não sou digno nem de atar as sandálias. Lembra quando Jesus aparece no lago perto de João Batista e pede para João Batista batizá-lo? João Batista olha e diz: não, eu não posso batizar você. Você é o Messias. Entendeu? Então eles ficam assim: se a gente disser que a autoridade de João Batista vem do céu, ele vai dizer para a gente: então por que vocês não acreditaram nele quando ele disse que era o Messias? Mas ao mesmo tempo eles pensaram assim: agora, se nós dissermos que a autoridade de João vem dos homens, opa, o povo vai ficar com raiva da gente, porque o povo amava João Batista. Entendeu? E eles começaram a dizer: o que a gente fala? Porque Jesus, ao invés de responder a nossa pergunta, ele jogou uma pergunta para a gente. E uma pergunta difícil. Porque se a gente diz que a autoridade de João Batista vem de Deus, ele vai perguntar: por que vocês não acreditaram nele quando ele falou de mim? E se a gente disser que a autoridade dele vem dos homens, o povo pode se revoltar. Porque o povo amava João e tinha o João como profeta. E quem mandou matar João foi um príncipe judeu. Não foram os romanos, entendeu? Então, esses homens eram príncipes judeus, do mesmo nível do homem que matou João Batista. Então, se eles reconhecem que a autoridade de João vem da autoridade do profeta, as autoridades judaicas poderão ser acusadas de matarem um profeta. E aí o povo pode se insurgir contra essas autoridades. Então eles ficaram, como diz o povo por aí, né? Numa sinuca de bico. Eles pensaram lá e disseram assim: vamos dar a seguinte resposta. E olha o versículo 27. Portanto, depois de muito pensar no que eles iam dizer, tá aqui, ó. Portanto, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Era a melhor forma que eles tinham para se livrar do inconveniente. E aí Jesus vira para eles e diz o quê? Então, nem eu vos digo com que poder faço estas coisas. Perceberam? Porque eles armaram uma cilada para Jesus dizer, eles queriam que Jesus dissesse que a autoridade dele vinha do céu, vinha de Deus. E aí eles iam acusar Jesus de ser blasfemo. Então Jesus não respondeu e condicionou a resposta dele aos homens. Como ele sabia que eles eram hipócritas e eles não iam querer se queimar, né, ficar mal com o povo, eles disseram: não sabemos. Então Jesus disse: então eu também não vou responder a minha pergunta. E aí eles ficaram naquela, né? Eles perceberam. E aí, logo após esse diálogo, onde esses homens tentaram armar essa cilada contra Jesus e não conseguiram, Jesus
desassombradamente, vai lhes narrar a parábola dos dois filhos, onde, nessa parábola, ele aponta os erros. Os erros dos homens, ensina que diante de Deus o que tem validade são as obras, o comportamento, o movimento interior sincero de arrependimento e renovação de atitude, e não os títulos e os cumprimentos de rituais e dogmas que não edificam o interior das pessoas. Entendeu? Então aí Jesus começa a contar a parábola para aqueles homens que estão ali, aproveitando daquele diálogo que ele teve com aqueles homens, onde aqueles homens mostraram ali a sua hipocrisia, porque eles não tiveram coragem de responder a pergunta de Jesus. Com medo. Então, Jesus vai contar para eles a parábola. E a parábola está aqui no versículo 28, que nós vamos ler agora, do 28 ao 32. Mas que vos parece? É assim que Jesus começa. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro, disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Respondendo, ele disse, o filho: Não quero. Mas depois, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se em seguida ao outro, falou-lhe do mesmo modo: Filho, vá trabalhar na minha vinha. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor, mas não foi. Aí Jesus faz a pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: O primeiro, Jesus disse-lhes: Na verdade vos digo que os publicanos, olha que tapa com luva de pelica no rosto dos sacerdotes e anciãos que estavam lá participando, quando Jesus contou essa parábola. E ele disse aqui, na verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos levarão a dianteira para o reino de Deus. Porque veio a vós João no caminho da justiça, e não crestes nele. E os publicanos e as meretrizes creram nele. Publicanos eram os famosos coletores de impostos, né? Nós já até falamos sobre isso. E ninguém gostava deles. E Jesus coloca aqui, né? Ele diz que os publicanos, que o povo odiava, principalmente os mais ricos, e as meretrizes, creram nele. E vós, vendo isto, nem assim fizestes penitência depois para crerdes nele. Então ele se dirige àqueles homens ali, aqueles hipócritas, né? Porque na realidade eram hipócritas. Então ele diz assim, que aquelas meretrizes, que são as prostitutas, e os publicanos, que todo mundo chama de corruptos, vão conseguir o reino de Deus primeiro do que vocês, que estão aí, que são os príncipes dos sacerdotes, os doutores da lei. Né? Agora a gente vai voltar aqui no Caibar Schutel. O Caibar diz assim, estas 2 personalidades, porque são 2 filhos, não é? 2 filhos. Estas 2 personalidades revelam perfeitamente as suas qualidades em suas palavras e ações. Então, o Caibar está falando dos 2 filhos, que os 2 revelam perfeitamente as suas qualidades em suas palavras e ações. O primeiro filho, convidado pelo pai a trabalhar na sua vinha, disse que ia.
mas não foi. Eu estou seguindo agora o texto do Caibá que está aqui em cima, tá? Porque na minha Bíblia está ao contrário, mas eu estou seguindo aqui o texto do Caibá. Porque o texto do Caibá, que eu vou ler agora, que está no livro, é assim. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu, irei, senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu, não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Em algumas Bíblias está ao contrário, mas isso não afeta em nada, tá? Aí ele diz aqui, o primeiro convidado pelo pai a trabalhar na sua vinha disse que ia, mas não foi. Quando o pai falou, filho, vai trabalhar na minha vinha? Pode deixar, papai, eu vou. Mas não foi. O segundo disse que não ia. Não, eu não vou, não. Mas foi. O primeiro, né, que é aquele que diz que ia e não foi, é a personificação da crença, do credo sem obras. Aquele que diz, pode deixar, papai, todo dia eu estarei com você, estarei promovendo a minha transformação moral, estarei auxiliando os mais pobres. Mas não faz isso. Esse, da forma como Caibá conta, é aquele, né, é a personificação da crença sem obras. O segundo é o tipo do homem inteligente, que nega-se ao trabalho espiritual. Mas depois de haver raciocinado e tirado suas conclusões, transformou não em sim. Então é aquele homem que quando o Senhor disse, meu filho, vem trabalhar da minha vinha, ele falou, eu não vou não. Mas depois, conforme o tempo foi passando, ele começou a refletir, a analisar e decidiu aceitar o convite, tá? O não, ele transformou o não em sim, não com a palavra abstrata, a crença, a obediência cega, mas por um esforço intelectual e pelas obras que deliberou fazer trabalhando na vinha. É semelhante os trabalhadores da última hora, lembra? Esse homem que se deparou com a mensagem mais tarde e que negou essa mensagem no início, mais tarde, ao se deparar com ela, ele refletiu, fez avaliações, percebeu que precisava mudar o modo dele de viver e abraçou a obra do Senhor. Se tornou um trabalhador da vinha. Ao contrário do outro que diz, não, não, eu vou trabalhar pela seara do Senhor. E não vai. Aí eu pergunto, aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei que foram interrogar Jesus, eles são o trabalhador, o primeiro ou o segundo? Baseado da forma como Mateus conta aqui. Eles são, aqui, ó, o primeiro. Eles são o primeiro. Olha o primeiro. O primeiro é o que diz, irei, Senhor, e não foi. Ora, eles não eram religiosos? Doutores da lei? Eram. Mas eles obedeciam, eles cumpriam a lei como ela estava escrita? Não. E qual era a lei? E essa lei nós vimos ontem, está no livro de Deuteronômio, nós vimos isso ontem. Porque muita gente acha que foi dito assim, amas a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, que isso foi Jesus que trouxe. Não. Ontem nós estudamos isso. Em Deuteronômio, que é um dos livros escritos por Moisés, já está escrito isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, aqueles homens que estavam ali, aqueles doutores do templo, conheciam
os livros mosaicos, conheciam de trás para frente, de frente para trás, essa passagem do Deuteronômio. Mas eu pergunto, eles faziam isso? Claro que não. Claro que eles não amavam o próximo. Tanto é que eles, apoiando o príncipe, cortaram a cabeça de João e botaram Jesus na cruz. E eram judeus, que conheciam amar o próximo como a ti mesmo, que está lá no Deuteronômio. Esses é o que Mateus diz aqui. É aquele que diz, pode deixar assim, eu vou trabalhar na vinha, mas não vai. É o religioso da boca para fora. É o famoso túmulo caiado. Esse primeiro. Porque quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que esses sacerdotes do templo eram hipócritas. Agora, vamos imaginar que esse primeiro aqui só viveu na época de Jesus? Nós não temos esses homens hoje em dia aí que se dizem religiosos, seguidores do evangelho. E a gente vê assim, meu Deus, não é? Isso, gente, em todas as religiões, tá? Temos que falar a verdade. Em todas as religiões tem esse filho aqui, como o primeiro apontado por Mateus, tá? Que diz aqui, irei, Senhor, e não foi, tá? Em todas as religiões. Para não ficar aquela coisa, é na outra religião. Na nossa não tem. Tem sim. Então, ele daqui é a personificação, esse é a personificação da crença, sem obras. O segundo é o homem inteligente, que ele pode até dizer não vou não. Né? O senhor chama, meu filho vem trabalhar na minha vinha, vou nada, não quero saber disso. Mas depois, né? Depois ele começa a refletir, analisar, tirar conclusões e vai transformando o não em sim. Olha o Paulo de Tarso. Era o doutor da lei, mas adorava passar a espada na cabeça dos outros. Ou então, não sujar as mãos, só dá canetada. Não é verdade? Só dá canetada. Ó, prende. Ó, assina aqui. Tortura. Ó, assina aqui. Apedreja e mata. Ele não fez isso? Fez. Então, no início, é o homem que disse que ia e não foi. Mas depois, quando ele encontra Jesus, reflete, ele se transforma e passa a dizer sim, eu vou. Então, tá aqui. E como é que ele chega a dizer sim? Como é que o cidadão que disse não começa a dizer sim? Como diz Caibar, por um esforço intelectual, de pensar, de refletir, e pelas obras que deliberou fazer trabalhando na vinha. Que obras? Lembra que nós estudamos ontem na palestra Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 8 e 9, que tem por título Fora da caridade não há salvação? Entendeu? Porque a caridade é o amor e ação. Então, é aquele homem que transforma o não em sim. Pelas obras. Que obras? A prática da caridade. Trabalhando na vinha do Senhor. Aí continua aqui Caibar. Ensina esta parábola, que é a parábola dos dois filhos, não confundir com a parábola do filho pródigo, que a vontade de Deus é que trabalhemos. Essa é a vontade de Deus. Essa parábola nos ensina que a vontade de Deus é que trabalhemos
não só em proveito nosso, mas em proveito dos nossos semelhantes. Ao passo que não é vontade de Deus crermos sem trabalho. Isto é, cegamente sem obras. Deus não quer que a gente creia sem obras. Tipo assim, é o fanático, né? Eu acredito. E fica na teoria, eu acredito, eu acredito. Deus não quer fé sem obras. Então, Deus quer que nós façamos a vontade dele. E qual é a vontade dele? Que nós possamos servir aos nossos semelhantes. A fé sem obras é morta. Lembra do Paulo, na primeira carta aos Coríntios? Mesmo que eu tivesse todos os dons do mundo, se eu não tiver caridade, nada sou. Está lá da primeira carta aos Coríntios. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Porque tem muita gente que acha que Deus quer que eu seja um bom cristão. Né? Eu tenho que ser um bom cristão porque é isso que Deus quer de mim. Deus quer que nós sejamos bons uns com os outros. É isso que Deus quer. Porque, sendo bom um com os outros, nós estaremos fazendo o quê? A vontade de Deus. É isso que Deus quer. E tem muita gente que acha que não. Era o que esses sacerdotes falavam. Eu trouxe aqui um PDF. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vai abrir sim. Do livro. Já vai abrir. Guarda um pouquinho aí. Do livro do Vinícius, né? Vinícius trabalha o Evangelho de forma muito linda. No livro Na Seara do Mestre, Pedro de Camargo Vinícius. E ele aqui, ele vai dizer assim, a parábola dos dois filhos, trata-se apenas de um pai e dois filhos. O pai, como imagem da divindade. Então, na parábola, o pai representa a divindade. E lembrando sempre dos simbolismos, tá? Nunca esquecendo disso. Aquele como imagem da divindade. Estes, os dois filhos, personificando os homens em geral. O pai dirige a ambos os filhos o mesmo apelo. E de hoje trabalhar na minha vinha. Porque é uma coisa interessante, como colocou aqui Vinícius, né? Olha como está a parábola aqui no livro do Caibar, está lá. Um homem tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Não foi, meu filho, vai trabalhar amanhã. Percebeu? Vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, qual é o melhor dia, o melhor momento para nós começarmos a obrar? É hoje. É hoje. É o melhor momento. Então, por isso que é importante a gente, quando pegar o Evangelho para estudar, nós analisarmos palavra por palavra. Por isso que o pessoal, quando estuda, o pessoal lá de Minas, eles estudam o Evangelho no miudinho, né? Miudinho quer dizer, você vai pegando palavrinha por palavrinha. Então, Mateus diz assim, ó, aqui no versículo 28. Um homem tinha dois filhos e, aproximando-se do primeiro, disse-lhe, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, quando a gente estuda o Evangelho,
A gente tem que tomar cuidado com todas as palavras. Porque o que está aqui no Evangelho não está por acaso. Todas as palavras são importantes. Então o pai dirige a ambos os filhos o mesmo apelo. Ide hoje. Tá? Ide hoje trabalhar na minha vinha. Mostrando que o melhor momento para nós começarmos a trabalhar servindo ao Senhor é o agora. É o agora. É não deixar para amanhã. Um deles acolhe favoravelmente o convite, prometendo atendê-lo. Porém, fica só na promessa. É aquele que não foi, né? Diz que ia e não foi. Outro, o segundo filho, rejeitando de modo peremptório, disse não. O chamamento paterno declara abertamente que não irá. Ele diz, agora eu não vou. Entendeu? Porque o Senhor mandou e agora. Ele disse, não vou. Ele não iria. Agora, se mostrando que ele não estava preparado naquele momento para compreender a importância do chamado. E é aí que a gente, muitas vezes, se rasga e quer bater na parentada, nos amigos, nos filhos, entendeu? Porque, muitas vezes, você recebe o chamado, o cidadão recebe o chamado, e atende na hora, e vai. Aí, um parente, um filho, um marido, uma esposa, um irmão, um amigo, também recebe o chamado, mas diz, não vou. Não vou. Por quê? Porque naquele momento ele não estava pronto para atender aquele convite. Não estava pronto. E ele diz, não, mas isso não significa que mais tarde, e esse mais tarde fica por conta de cada um, refletindo, arrepende-se e vai. Então, quando alguém diz não quero saber disso, de religião, se é coisa de gente maluca, se é coisa de gente fanática, não quer dizer que amanhã ele não diga sim. Percebeu? Como a gente vai pegando palavrinha por palavrinha e vai compreendendo a mensagem? E aí tem a pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? Tal a pergunta, diz Vinícius. A parábola põe em evidência as duas mentalidades religiosas de todos os tempos, a aparente e a real. Porque, às vezes, aquele que atendeu o chamado no primeiro momento, ele só se encheu de entusiasmo e ficou só por aí, no entusiasmo. Aquela semente não germinou. Entendeu? Então, a parábola põe em evidência as duas mentalidades religiosas de todos os tempos. A aparente, aquela que diz, eu vou, e a semente morre seca na terra, e a real, aquela que se manifesta em intenções e promessas, em aparências e exterioridades, em cultos e cerimoniais. E a outra que se revela em fatos concretos, no procedimento e na conduta retilínea ditada pela consciência dos crentes. Uma que se pode com justeza comparar às parras, né? As parras seriam aquelas coisas que não vão muito longe, né? Eu vou até pegar aqui rapidinho, só para a gente poder ter, é que eu esqueci de pegar, de ver o significado, e eu gosto de ver o significado direitinho. Então, vamos olhar aqui, perder aqui um minutinho, na realidade, a gente não está perdendo, a gente está aprendendo. Né? As parras. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Para a gente ver o sentido, porque vendo esse sentido fica mais fácil. Parras. Vamos lá. Parras. Eu vou rapidinho aqui. Administração de cargos e salários.
Interessante, muito interessante. Olha aqui, como ele diz aqui, ó. Ô, Rose, Oi. também encontrei cobrir-se de alastrar-se como a videira. Então, deixa eu ver aqui. Folha de videira, folha de videira. Basófia. Todo mundo sabe o que é basófia, né? Basófia é aquele cara que fala muito. Palavreado vão. É isso aí. Então, ele diz aqui, ó. Como ele diz, vamos lá no texto, de novo. Uma sobre a conduta. Uma que se pode, com justeza, comparar às farras. E essas farras aqui estaria mais como essa basófia. É aquele que diz, não, pode deixar comigo. É tipo aquele, deixa comigo que eu resolvo. Entendeu? Palavra em vão, né? Oi? O que foi, Alberta? Palavra em vão. Isso, né? É aquele que joga a conversa fora, que diz, não, olha, deixa comigo que eu resolvo, e depois deixa a coisa toda complicada, que não resolve nada. Então ele mais ou menos diz assim, uma que se pode com justeza comparar as parras, que fica só na conversa, mas que não se concretiza, né? E outra aos frutos abundantes e sazonados. Essas duas categorias de religiosos estão, pois, prefiguradas nos dois filhos. Um que diz, já vou, meu pai, deixando, porém, de cumprir o prometido. Outro que se nega francamente a anuir a sua solicitação. É aquele que se nega aí. Todavia, ulteriormente, quer dizer, no futuro, refletindo, arrepende-se e vai. Então, a história mais ou menos é isso. Ele compara com esses dois tipos de religiosos. Aqueles presos aos cultos e cerimoniais, às exterioridades, né? E o outro que vai dar fruto no futuro. É aquele que diz não agora, mas vai pensar e vai abraçar a tarefa. Vamos voltar aqui ao livro do Caibar, no segundo parágrafo, quando ele diz assim: a crença cega é a crença dos anciãos do povo, dos velhos rotineiros e dos sacerdotes, pois são estes que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes lhe eram ainda superiores. Tanto assim que os precederiam no reino dos céus. Agora a gente entende porque que Jesus foi para a cruz, né, gente? Já pensou? Ontem, nos ensinos de Jesus, a Denise trouxe o sermão dos 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ele disse isso na frente deles. E aqui, Jesus disse que os publicanos, que eles odiavam, porque eram os que cobravam lá os impostos, e as meretrizes, que era considerado o verme da população, que seriam superiores aos homens religiosos e alcançariam o reino dos céus primeiro do que eles. Gente, Ô, Rose, quando Jesus não foi para a cruz, aqui já estava assinado a morte dele. Pode falar. eu queria que a gente refletisse, se você pudesse nos orientar, porque Jesus coloca aí os publicanos e prostitutas, né? As prostitutas, é óbvio que pode ser que no decorrer do tempo ela possa aderir à palavra do Pai, seguir o caminho, mas no momento uma prostituta está com a vida desviada, né? Então é muito forte com os fariseus, né? Porque ele compara as prostitutas que estão totalmente distantes das leis de Deus. Mas aí, Alberto, quem é que elas serviam, principalmente? A quem elas serviam? A muitos desses sacerdotes e publicanos, que mostravam a fachada de homens sérios, mas
muitas noites, iam buscar o consolo nas prostitutas. Meninas, naquela época, e imagina hoje como acontece. Moças, mulheres, que naquela época, porque o pai morreu, a mãe morreu, ficou na pobreza, não tinham como sobreviver, muitas delas. E a única forma que ela tinha de sobreviver era aquela. E muitos desses sacerdotes públicos, as exploravam. As exploravam. Como hoje acontece. Quando você vai, tem aqui no Sul, mas vamos lá, vamos falar a verdade verdadeira. Quando você vai para o interior do Brasil, principalmente, quem é caminhoneiro vê pelas estradas? Meninas de 9, 10 anos se prostituindo. Ou eu vi um depoimento de um caminhoneiro que montou uma ONG para conscientizar os outros caminhoneiros para não aceitarem, entendeu? O trabalho dele é fazer palestras, vídeos, para distribuir para os amigos caminhoneiros, para que eles se recusem a aceitar isso. Porque ele disse que, enquanto caminhoneiro, muitas vezes ele estava parado no posto de gasolina, ali ia comer um sanduíche, jantar, e quando ele voltava do caminhão, encostado no caminhão tinha uma mulher com 2 crianças. Uma criança, às vezes, de 9 anos, outra de 10, e a mãe oferecendo às filhas por causa de por R$5, R$10. Entendeu? Aí eu pergunto, uma criança como essa, ela vai ter culpa de quê? Como é que nós vamos poder analisar e dizer que essa criança, que aos 8, 9 anos, é usada, é colocada numa vida miserável dessa, pela mãe ou pelo pai ou por outra coisa qualquer, está afastada da lei de Deus? Como é que nós podemos dizer isso? Quem está afastado da lei de Deus é aquele que a está instrumentalizando. É aquele que a coloca nessa situação e aquele que se aproveita disso. É aquele que aceita receber uma criança assim, que é uma criança, 12, para mim é uma menina de 15 anos. Aquele que compra uma criatura, não importa a idade dela, mas aqui a gente está falando da criança. Ora, Rosa. Para mim, ele é que está afastado da lei de Deus. Então, a prostituta, ela vive na ignorância. Então, até aí tem... Muitas vezes ela é violência, ela é obrigado a viver assim. Já o fariseu era um conhecedor da lei, não permitia a ele o desvio. Então, por isso que a prostituta que vive na ignorância vai para o reino dos céus mais rápido do que vocês. E ela vive na ignorância, muitas vezes, não quer dizer que ela queira aquela vida, mas ela é colocada naquela vida. E a gente não vê aí o mercado de gente aí, né? O comércio de seres humanos, pessoas sendo traficadas. Será que essa prostituta, ela tem prazer de ser? Será que se ela tivesse tido outra oportunidade, ela não abraçaria? É culpa dela ter sido colocada numa situação dessa aos 7, 8 anos de idade? Entendeu? Então, nós não podemos dizer que ela está afastada da lei de Deus. Quem está afastado da lei de Deus é aquele que conhece a lei e não a pratica. É o hipócrita. Aquele que durante o dia está no templo rezando e à noite está explorando o inocente.
E no outro dia, quando esse inocente é pego na rua, ele é o primeiro a jogar pedra. Por isso Jesus disse o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os mais velhos foram os primeiros a jogar pedra no chão, porque perceberam, naquele momento, o quanto eram hipócritas, víboras. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por isso Jesus disse que o publicano e a meretriz alcançará o reino de Deus primeiro do que os hipócritas. Entendeu? E precederão a eles na chegada ao reino dos céus. Então a gente tem que estar muito atento para essas coisas. Quando você vê o jovem marginalizado, caído na esquina, crivado de bala, se drogando, por que será? Será que ele teve, em criança, outra opção? Teve educação, teve família, teve um abrigo. Os políticos colaboraram com a sua educação, facilitando o acesso dele à escola, à saúde, a um bom psicólogo, a um teto decente, ou pegaram o dinheiro que era para isso e botaram no bolso para poder usufruir do dinheiro que deveria ser do outro. Quem é aí que vai conquistar primeiro o reino dos céus? E detalhe, olha o que a gente está dizendo, que vai chegar primeiro, não quer dizer que esse não vai chegar, ele vai também conquistar o reino dos céus, só que vai demorar um pouquinho mais, mas ele também vai, porque um dia ele vai parar para refletir e pensar no que ele está fazendo. E aí, ele que disse que ia e não foi, porque ficou só na aparência, agora ele vai. Agora ele vai. Então, o outro que se nega francamente a luz e a solicitação paterna, todavia, ulteriormente refletindo, arrepender-se-á. E vai. E esse que hoje, Jesus disse que é o hipócrita e que vai ficar para trás na chegada dos céus, não quer dizer, Jesus não disse que ele não vai conquistar. Ele vai conquistar. Mas outros, que aos olhos do mundo são pecadores, chegarão primeiro. Entendeu? Então, aqui no texto do Caibar, a parábola, na parte que se refere ao filho que disse, irei, mas não foi, entende-se também como esses anciãos e sacerdotes que, assumindo a tarefa de guiar para a verdade os moços e os que lhe estão sujeitos, se mantêm no exclusivismo condenável, apagando até das almas alguma centelha de fé que lhes foi doada. É aquele que tira do outro tudo. Tudo, né? Enfim, o filho que tardou e disse que não ia, mas foi, entende-se como esses publicanos e meretrizes, que demoram, como é sabido, mas afinal mudam de vida e se tornam, as mais das vezes, grandes obreiros da seara divina. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que aqui na parábola também, quando no versículo 31 diz assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam eles, o primeiro. Jesus disse-lhes, na verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos levarão à dianteira para o reino de Deus, porque veio a vós João, está falando de João Batista, no caminho da justiça, e não crestes nele, e os publicanos e as meretrizes creram nele. E vós, vendo isto, nem assim fizestes penitência depois para crerdes nele. Então Jesus diz que os publicanos e as meretrizes creram no profeta João Batista, enquanto esses doutores do templo não creram. Então a gente percebe aí que Jesus, mais uma vez, confirmou o trabalho do precursor. E a autoridade de João, quando diz, né,
quando ele diz aqui, ele está porque veio a voz no caminho da justiça. Ele diz que João Batista veio para o povo, tá? Veio para o povo no caminho da justiça. Então, nesse momento, ele está mostrando a autoridade que João Batista tinha. Que ele está, nesse caso, respondendo até a pergunta. Lembra no início que ele pergunta? Em que se baseava a autoridade de João para batizar? No céu ou nos homens? Agora ele responde que é do céu, veio de Deus. Ele aqui dá a resposta, tá? Ele aqui dá aquela resposta que ele não quis dar antes. Então vamos continuar aqui com o nosso PDF. Continua Vinícius. Notemos bem a atitude do pai daqueles dois filhos, pois essa atitude reflete claramente as condições em que os homens se acham em relação a Deus. O pai comum de toda a humanidade. Quer dizer, o pai comum quer dizer o pai de todos. Não é o pai só dos religiosos. Não é só o pai daquele, não. O pai comum, o pai de todos. Ele dirigiu aos filhos um simples e natural chamamento. E o fez de modo que eles, os filhos, pudessem, sem constrangimento, porque tem o livre-arbítrio de aceitá-lo ou não. Ele convidou, né? Ele disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E deu ao filho o direito de aceitar ou não. Ele não prometeu recompensas e favores ao que o atendesse e nem ameaçou com punição ao que o desobedecesse. Concedeu-lhes liberdade de ação. Tanto que ele diz, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho responde, irei, senhor, e não foi. E aí, ele vai para o segundo. Filho, vem trabalhar na minha vinha? E o filho diz, não vou. E ele não disse, parabéns a você que aceitou, irás para o inferno você que não aceitou. De jeito nenhum. Deixou liberdade para cada um. A lei é clara e simples, serena e justa. Um apelo apenas. Olha o apelo que ele falou, que ele fez. Por isso que eu falei que é importante a gente prestar atenção nas palavras que estão nos versículos. Vai hoje trabalhar na minha vinha. Percebeu? Não é vai amanhã. Vai hoje trabalhar na minha vinha. Isto é, cumpre o teu dever, porque cada um de nós recebeu uma missão do Pai, lembra? E que missão é essa? Evoluir para poder se aproximar dele. E a evolução passa pela prática da caridade. Cumpre o teu dever, corrige-te, aperfeiçoa-te, procurando conhecer-te a ti mesmo. Não faças a outrem o que não deseja que os outros te façam. Ama o próximo como a ti mesmo, de vez que a cada um será dado segundo as suas obras, e não conforme a crença que adote, ou ainda as cerimônias que pratique. A cada um será dado segundo as suas obras, e não conforme o que a tua crença diz, ou que as tuas cerimônias exijam de você. Não. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 22 a 23, está escrito assim. Naquele dia, isso são palavras de Jesus, muitos dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, entoamos cânticos em teu louvor, expelimos demônios e obramos milagres invocando tua presença. Mas eu lhes direi abertamente, não vos conheço. Apartai-vos de vós, vós todos que viveste na iniquidade. Então, eu não posso estar ligado à videira se lembra, o meu galho foi quebrado. Se eu quebrei o galho e me joguei no chão,
como é que eu agora quero dar frutos? Não posso. Eu me afastei da videira. Lembra, Alberto? A seiva não vai me alcançar. É isso que está dizendo. Se eu me afastei. Repetimos. Quanta nobreza e quanta excelência na atitude dessa figura paterna, concebida e plasmada pelo Divino Mestre para nos instruir e esclarecer acerca das relações entre Deus e os homens. Está patente nesse transe da parábola o livre-arbítrio relativo que gozamos. Em tal importa a condição de responsabilidade e consequente do mérito ou demérito de cada um. Porque o livre-arbítrio, que é relativo, a gente sabe, né? Nos impõe a responsabilidade das nossas escolhas. E dependendo das escolhas, haverá mérito ou demérito para cada um. Insistimos ainda, diz Vinícius, na natureza daquele pedido suave e doce que o bondoso e sereno genitor dirigia aos seus filhos. E de hoje trabalhar da minha vinha. E de hoje. O chamamento divino tem sempre esse cunho de atualidade. A hora vem e agora é. A hora vem e agora é. São chegados os tempos, assim dizia 20 séculos o enviado celeste. A palavra do céu não é para amanhã, é para hoje mesmo, é para o momento. Deus está no eterno presente. Há 2000 anos, foi naquele presente. Hoje é novamente presente. Então, o presente é eterno. Sua ação é sempre atual. Quando descobrimos dentro de nós, opera-se o nosso nascimento espiritual. Eu digo não, mas quando eu descubro o Pai dentro de mim, eu digo sim. Porque nesse momento opera-se o nosso nascimento espiritual. Começamos desde logo a viver a vida imortal. Então, quando eu digo sim, eu estou dando início à minha vida imortal. A vida verdadeira do Espírito. Belíssima essa parábola, não é, gente? Perceber a importância da gente estar atento para cada palavrinha do Evangelho, dos versículos, porque muitas vezes a pessoa pega a passagem que está ali no Evangelho e lê, sem refletir o que cada palavra, o que cada expressão, o que cada frase significa. Tudo é importante, tudo é importante. Tudo que saiu da boca do Senhor é importante. E nós não podemos desprezar nenhuma palavra. Olha quantas lições nós tiramos aqui dessa. E o mais importante, filho, vem trabalhar, vai trabalhar hoje. O hoje é importantíssimo. Não é amanhã, é hoje. Ana Constantino, o que você acha aí? Somos nós, né? E a gente faz que nem o primeiro, a gente não vai, depois começa a refletir, os problemas começam a chegar, a gente já começa a sentir a necessidade de correr atrás, né? De trabalhar, estudar e trabalhar, porque não dá mais. Depois desse conhecimento, não dá mais para ficar deixando para depois. Exatamente. Porque o convite é para o agora. É, para agora. E muitas das vezes a gente faz que nem o primeiro. Não vou, deixa para depois, para a próxima, né?
Mas depois a gente vai vendo que os problemas vai chegando e é hora da gente trabalhar. Não ficar na inércia chorando pelo leite derramado, né? Porque é isso que o Senhor chama. O Senhor diz, vem trabalhar hoje. Sim, porque é através do trabalho, né, que a gente vai se libertar, né, do sofrimento, das angústias, não se sentir coitadinho. Não é pela fé, é pela obra. É, pela obra. Foi o que Jesus falou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem está servindo está trabalhando. Não é? Até porque quando chegar do lado de lá, né, a consciência vai cobrar. Sim. A consciência já os cobra agora. Aí o arrependimento de não ter feito. Então, quando Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido, ele mostrou que ele também está trabalhando. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. Todos nós busquemos trabalhar, sempre buscando não só cuidar de si, mas se preocupar com o outro, não é? Se preocupar com o outro também seria importantíssimo. Então, meus irmãos, nós vamos dar uma paradinha aqui, vamos agradecer a Deus essa oportunidade, não é?